Olá, muito boa noite para você. Começa agora mais um programa Entrevista Coletiva aqui na tela da Band Amazonas para 22 municípios do estado, mais a capital Manaus. Eu sou Neto Cavalcante, editor-chefe de jornalismo aqui da Band Amazonas, e me acompanha na bancada neste programa de hoje a jornalista Flávia Moura, que é repórter e apresentadora também aqui do Grupo Bandeirantes de Comunicação no Amazonas, e a nossa entrevistada deste dia, deste domingo, é a subsecretária de Gestão Educacional da CEMED, que é a Secretaria Municipal de Educação da capital amazonense, Euseni Araújo. Professora, muito obrigada, vou chamá-la de professora porque a gente tem Por favor. essa condição, né, de quem trabalha na educação sempre chamar de professor. Professora, muito boa noite, muito bem-vinda à entrevista coletiva. Boa noite, Neto. Boa noite, Flávia. É um prazer estar aqui com vocês para partilhar, para conversar sobre educação em momentos tão difíceis. É isso, professora, é um momento realmente muito difícil, essa questão da pandemia, do isolamento social. É o caso, por exemplo, dessa nossa entrevista aqui, né, que sempre essa entrevista ela é feita presencial aqui nos nossos estúdios da Band Amazonas, mas por conta das restrições, né, desse isolamento, a gente está fazendo assim de forma remota. Eu já gostaria que a senhora se apresentasse, falasse um pouco sobre você, o seu currículo e como foi até chegar à subsecretaria, né, de gestão aí da CEMED, gestão educacional, e quais são as atribuições também da sua função dentro da secretaria. Bom, meu nome é Euseni Araújo Trajano, eu sou pedagoga da rede municipal, concursada há bastante tempo, possuo praticamente 30 anos na educação pública da rede municipal de Manaus. Além de pedagoga, eu tenho uma especialização em gestão educacional e tenho um mestrado também na área de educação. Na secretaria, eu tive já a oportunidade, a possibilidade de trabalhar em diversas frentes, desde a sala de aula, logo que eu entrei no concurso, como pedagoga da rede, como professora, além da rede municipal, eu pude trabalhar com a educação infantil como professora dos anos iniciais, professora dos anos finais. Atuei também na universidade como professora de ensino superior em cursos de pós-graduação. Então, assim, a educação faz parte da minha vida, né? É aquilo que tenho muito orgulho de ser professora, de ser pedagoga, apesar das pessoas colocarem essa profissão como algo menor, como a gente ouviu falas nas redes sociais semana passada, mas a educação é essencial para a humanização de uma sociedade. Dentro da sua função aí, né, gestão educacional, que trabalho é feito? Bom, então, toda essa trajetória, eu fui convidada para assumir a Subsecretaria de Gestão Educacional da CEMED, que é a subsecretaria responsável por toda a política educacional municipal, ou seja, a pasta que cuida das diretrizes pedagógicas. A Secretaria Municipal de Educação de Manaus, ela é composta pela secretária e 3 subsecretários. Então, eu cuido da pasta pedagógica da secretaria, temos ainda um subsecretário de Administração e Finanças e um outro que cuida especificamente da infraestrutura e logística. Considerando que a nossa rede é a 3ª maior rede do país, composta de 498 escolas, e hoje a gente atende 244 mil estudantes. Agora, é uma rede muito grande. Professora, é o seguinte, com a chegada da pandemia, né, muita coisa precisou ser modificada, vamos colocar assim. A gente pode colocar
na área da saúde, na área do comércio e principalmente na área da educação. Então, a senhora, né, também fazendo parte desse grupo, mesmo na subsecretaria, eu lhe pergunto assim, em relação a essas diretrizes, né, o que foi preciso mudar também para que os alunos da rede municipal não fossem também prejudicados, né, por conta dessa pandemia? Bom, essa situação pegou a todos de surpresa, né? Eu fui uma das pessoas que fiquei extremamente impactada quando soube que nós teríamos que parar as aulas. E logo no dia 16 de março, nós soubemos que as escolas parariam no dia seguinte, com uma determinação do prefeito, e nós tivemos que imediatamente pensar que estratégias nós teríamos para que nós, nesse momento, não abandonássemos os nossos alunos e muito menos a nossa missão de garantir o fluxo de aprendizagem de todos esses estudantes da rede. E qual foi a nossa primeira estratégia, né? Nós, logo no início, de 17 até o 31 de março, nós colocamos os professores em recesso e começamos a planejar, a pensar que estratégias seriam possíveis para darmos continuidade após o recesso escolar. E foi a partir daí que nós estabelecemos uma parceria com a rede estadual de educação, que tem um centro de mídias, que já trabalhava com ensino mediado, tinha uma experiência de 13 anos, e nessa parceria, para oferecer esse ensino não presencial, foi preciso que a gente pensasse em novas estratégias, porque o ensino do centro de mídias ainda não era oferecido via TV. Então, nessa parceria, esse ensino passa a ser oferecido via TV, canal aberto, e também via outras mídias sociais. Como é que está funcionando? Como é que tem funcionado o aula em casa? Está funcionando bem? Está chegando bem esse conteúdo até o aluno? Bom, primeiro que o Estado já tinha uma boa experiência, já tinha um vasto material, acervo de aulas gravadas para o ensino Fundamental 2, porque a CEMED Manaus, ela atende Educação Infantil, Fundamental 1 e Fundamental 2. O Estado atende, além do ensino fundamental, atende também o ensino médio. Então, não existia nenhuma experiência ainda de ensino não presencial voltado para os anos iniciais, ou seja, as crianças do Fundamental 1, de 6, 7, 8, 9 anos de idade, né? Que estão aí no primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto ano. Então, nós tivemos que imediatamente selecionar professores, selecionar os conteúdos, pensar, realizar a formação para que nós pudéssemos ter esse professor agora não dentro da sala de aula, mas dentro de um estúdio, gravando aulas para esse público de crianças que eles não têm ainda uma autonomia de desenvolver esse trabalho sozinho, né? Precisaria muito da ajuda e da participação da família. Então, esse trabalho a gente já vinha desenvolvendo dentro da secretaria, que era o engajamento familiar, mas principalmente voltado para a educação infantil. E aí a gente teve que pensar nessas estratégias de engajamento, agora não só para a educação infantil, mas principalmente para o ensino fundamental 1. Então, esse foi um grande desafio. E todos os mais de 240 mil alunos da rede municipal, a senhora me corrija se eu estiver errado, mas todos esses 240 mil alunos estão inseridos nesse processo de aula em casa? Todos. Para a educação infantil, como a legislação não permite, e a educação infantil exige muito mais um processo de interação
com um adulto, uma mediação pedagógica, a gente resolveu não oferecer aulas, mas oferecer uma variedade de atividades que pudessem ser desenvolvidas no contexto doméstico. Então, no Aula em Casa, nesse que é passado via TV para as crianças, nós temos as aulas do ensino fundamental, no canal 2.5, e no intervalo a gente desenvolve essas atividades voltadas para a educação infantil, que a gente chamou de EBA, Vamos Brincar, ou seja, atividades voltadas especificamente para o desenvolvimento infantil, que elas podem fazer assistindo à TV, como se estivesse assistindo num programa de televisão, e também pode ter a participação dos pais ou do adulto que estiver com ela. E existe um canal, por exemplo, para que o aluno possa reclamar, falar de, aqui em casa a televisão não está funcionando, não consegui sintonizar, me ajudem. Qual é esse canal? Isso. Bom, então nós temos as plataformas AVA, nós temos uma plataforma chamada Saber Mais, temos também um e-mail, o Aula em Casa, temos ainda o Fala CEMED e temos disponibilizado vários números de contato via telefone. Essa pergunta do Neto é extremamente importante, professora, principalmente quando a gente fala no ponto de vista pedagógico, no sentido de que o professor, por exemplo, em sala de aula, juntamente com o aluno, ele tem ali como enxergar, por exemplo, qual a dificuldade do aluno A, qual a dificuldade do aluno B, C, para que aí sim possam ser criadas metodologias para que possam essas metodologias serem ajudar os alunos, no caso, né? Aí eu lhe pergunto, como é que é feito esse feedback desse formato aí de aula, né? Por exemplo, o aluno em casa, assistindo a aula ali pela televisão, pelo canal, como é que os professores, no caso, possam ter esse feedback? Bom, o que nós desenvolvemos, Flávia, foi uma metodologia em cascata, né? Primeiro, a gente pensou nessa seleção desses professores que iriam produzir essas aulas, iriam gravar, estariam no estúdio, mas, feito isso, nós organizamos junto aos distritos, a gente tem os distritos educacionais, todas as diretrizes, porque, assim, logo que começou esse trabalho, no dia 1º de abril, que foi quando os professores retornam do recesso escolar, nós já tínhamos o encaminhamento do Conselho Municipal de Educação de que nós poderíamos, de fato, trabalhar com esse ensino não presencial. E aí, a gente utilizou essa metodologia de cascata mesmo, de formação e de orientação da secretaria para os distritos, dos distritos para os seus gestores e dos gestores com os seus professores. Cada professor organizou grupos de WhatsApp ou por outras plataformas como Google Classroom, o seu contato com as famílias e com os alunos. E aí, além das aulas na televisão, eles assistem às aulas na TV, os professores fazem esse contato com a sua turma, ou com os pais da sua turma, dependendo da idade da criança, ele pode ter esse contato mais direto com a criança, mas principalmente pela mediação dos pais, desenvolvem várias outras atividades. Com esses alunos que a gente não conseguiu chegar via TV ou via mediação do professor, a escola tem feito toda uma busca ativa, a secretaria também, por meio dos CEMASPs, para que a gente possa saber ou ter esse contato maior com esse aluno. Professora Eusênia Araújo, pelo que eu entendi, também os professores que não estão nesse processo, né, de estúdio para fazer as aulas continuam, então, dando orientação aos seus alunos. Sim. E os que estão, vamos dizer assim, gazeando, né, assistir às aulas, também existe uma busca ativa.
tem um assunto muito interessante, essa questão de ligar para saber por que o aluno não está frequentando. Isso é um assunto muito interessante, mas que eu vou deixar para a senhora responder e falar um pouco mais disso no próximo bloco aqui do Entrevista Coletiva. A gente vai para um breve intervalo e volta já. De volta com o programa Entrevista Coletiva aqui na tela da Band Amazonas, recebendo a subsecretária de Gestão Educacional da CEMED, Euseni Araújo, pedagoga, professora. Estava falando aqui para a gente justamente com relação aos professores que nesse momento de pandemia estão orientando os seus alunos que estão tendo esse programa, né, de aula em casa. E existe também um trabalho de resgate, né, professora, para os alunos que não estão assíduos, né, que não estão participando, que não estão entrando em contato com os professores. Como é que é feita essa busca, né, até para evitar a evasão escolar, que a gente imagina que possa haver muita evasão após essa pandemia? Com certeza, Neto. Essa é uma situação que ninguém esperava, né? Foi surpresa para todo mundo. Então, rapidamente, todo mundo teve que se readaptar a uma nova realidade. Então, assim, o desafio para todos nós, e principalmente para os professores, tem sido um desafio muito grande, de engajar os alunos e também engajar as suas famílias. E assim, como a nossa missão, de fato, é garantir educação para todos os alunos, todos os estudantes matriculados na rede, a gente não pode deixar ninguém para trás, né? Então, há todo um trabalho da escola, do professor e da secretaria para que a gente possa, de fato, manter esses alunos engajados nesse processo. A nossa preocupação hoje, mesmo com a aula em casa, com os conteúdos sendo ministrados, ela não é com o conteúdo, mas sim com o fluxo de aprendizagem, ou seja, que os alunos continuem essa rotina de estudos. Porque depois de tudo isso, de fato, a gente pode ter um grande abandono, a gente já escuta de alguns pais, principalmente das crianças pequenas, que eles estão com medo, não vão retornar para a escola. Então, é um momento ainda de muitas incertezas para todos. E por isso que desde o início a gente pensou em todos os processos. A primeira ação nossa foi instituir dentro da secretaria uma equipe de governança. Isso nos deu possibilidade de pensar coletivamente todas as estratégias, de pensar, de avaliar, de ouvir vários pontos de vista, de ouvir dos diretores, de saber como a gente estruturaria todo esse processo. Professora, já tem uma previsão de quando as aulas, exatamente, do retorno das aulas? Bom, a previsão última, né, do nosso secretário de saúde, porque a gente precisa sim retornar, mas quando tivermos a liberação dos órgãos de saúde é que nós retornaríamos no início de agosto. E a Secretaria está preparada para esse retorno? E quando a gente fala assim, está preparada, é em todos os sentidos, né? Justamente em relação a continuar com as ações de prevenção, distanciamento, talvez já o fluxo das aulas, vai ter aula sábado, vai ter aula domingo, feriado, em dezembro, como é que é? Bom, você sabe que o Ministério... Aliás, não o Ministério da Educação, mas o Conselho Nacional de Educação, a gente tem sentido muita ausência de diretrizes maiores do Ministério da Educação, mas o Conselho Nacional já avaliou todo o processo, já deu alguns encaminhamentos. Esses encaminhamentos ainda não foram publicados, mas eles já estão públicos, para que nós possamos aproveitar as aulas não presenciais, porque foi nos dado uma flexibilização no calendário de redução dos dias, que são 200 dias letivos, que a lei nos exige, e de 800 horas. Então, há uma flexibilização
com relação aos dias letivos, mas não há flexibilização com relação à carga horária de 800 horas. Secretária, essa flexibilização significa também ajudar o aluno a passar de ano ou não? Não, porque assim, a questão, quando eu falo de flexibilização dos dias letivos, porque assim, cada calendário escolar ele precisa cumprir 200 dias. Com essa flexibilização vai poder pode cumprir ter menos dias. O mínimo de quanto? Não tem um mínimo, mas a gente pode reduzir os dias. Perfeito. Mas não reduzir as horas. E se você não reduz a quantidade de horas, é claro que você não vai ter muito como reduzir aquilo que estava planejado desde o início do ano. Então, mesmo com o retorno, nós precisaremos aproveitar aquilo que foi trabalhado durante as aulas não presenciais. Então, a ideia é aproveitarmos. Quando eu digo que a gente não está com foco no conteúdo, porque a gente não trabalha nessa perspectiva só do conteúdo, né? O fio condutor de todo o trabalho da Secretaria Municipal de Educação é a educação integral, ou seja, aquela que consegue perceber o sujeito em suas múltiplas dimensionalidades, não só nos seus aspectos cognitivos, como também nos afetivos, nos sociais. E o momento exige muito esse processo de acolhimento, de pensar como é que esse aluno retorna. Então, esse é o primeiro passo para um retorno, é pensar nesse acolhimento. Muitos alunos perderam familiares, perderam seus avós, perderam pais. Então, isso tudo traz uma insegurança emocional. Professores faleceram, né? Os professores estão adoecidos, o teletrabalho, né? Que tem sido um desafio. Eu fico muito feliz pelos professores que vieram conosco em todo esse processo, sabendo que a gente não poderia deixar de cumprir com o nosso trabalho, porque estar presente hoje nos lares com os alunos é também uma forma de sermos solidários. Por isso, o nosso foco nesse momento não pode ser só o conteúdo pelo conteúdo. Agora, professora, a gente precisa pensar... O secretário estadual de Educação falou essa semana sobre esse retorno, possibilidade de retorno, e disse, inclusive, que esse retorno pode ser de forma escalonada, com a questão das séries, não voltar todo mundo de uma vez, ter aulas em diferentes dias da semana para de acordo com séries, com turmas A e B, enfim. O planejamento da Prefeitura para o retorno segue essa mesma linha de não retornar 100% e, quem sabe, até continuar com esse processo de aulas via televisão, aulas em casa durante todo o ano, até para completar essa carga horária? Sim, então, primeiro a gente está fazendo todos esses acertos com a Secretaria de Saúde, né? Então, vai depender muito do direcionamento que nos será dado pela saúde. E provavelmente a gente não poderá retornar todo mundo ao mesmo tempo. Então, nós estamos, é isso que eu coloquei ainda há pouco, que nós estamos fazendo todo o planejamento do retorno, desde agora. Então, esse planejamento ele vai abranger as questões de infraestrutura, desinfecção dos espaços da escola, dispositivos de segurança, todos com máscaras, com álcool gel, várias outras questões que a gente vai precisar ter dentro da escola. Então, a gente está desde agora já se preparando para esse processo, observando os espaços escolares. Tem escolas que têm um ótimo espaço, que dá para distribuir melhor esses alunos, outras que são escolas menores, que não dispõem nem de áreas livres. Então, a gente está olhando para todos esses aspectos. Era justamente era o que eu ia perguntar da senhora, assim, como é que a senhora
imagina, se é possível assim, imaginar como é que seria esse primeiro dia de aula, né, nesse primeiro retorno aí dos alunos nas escolas, principalmente quando a gente vê um cenário assim, por exemplo, na hora do lanche, as crianças ali, né, juntinhas, jogando bola, conversando, ou ali no bebedouro também, onde todo mundo ali coloca a boquinha, né? Então, assim, como é que a senhora imagina como é que vai ser esse processo? Bom, vai ser difícil, principalmente com as crianças pequenas, né? Esse entender que a gente... Porque a aprendizagem e as relações, elas são baseadas também no afeto. Então, como é que eu vou estar ali com os meus colegas, mas não posso tocá-los, não posso estar perto? Então, é um trabalho que ele vai precisar ser feito antes. Nesse sentido, a gente está organizando um momento de acolhimento específico aos professores. Como falei, o momento exige que a gente olhe para as pessoas, né, para esses educadores, para as famílias, para os alunos, para que nós possamos pensar e compartilhar aquilo que a gente vem planejando para esse início. Professora Então, Euseni, o primeiro momento é de fato acolher. É verdade, precisa realmente esses alunos serem acolhidos para terem até segurança em voltar às aulas, voltar ao convívio comum com seus colegas. Professora, nosso tempo está chegando. A escola precisa voltar a ser significativa, né? Com certeza. A gente está chegando ao fim do nosso tempo aqui na entrevista coletiva. Quero desde já agradecer a presença da minha colega Flávia Moura, aqui, que a gente dividiu a bancada nessa conversa aqui com a subsecretária da CEMED, aqui da capital amazonense. E a CEMED, né, que vinha colhendo tão bons frutos, a gente espera que continue colhendo, mesmo após essa pandemia, durante essa pandemia, mas com escolas premiadas, né? Gostaria que a senhora encerrasse a sua participação aqui com a gente, falando dessa questão da premiação. Tem escola aqui em Manaus que ganhou premiação já por 2 anos consecutivos. A nossa educação aqui da capital vem sempre ganhando destaque nacional, não é isso, professora? Sim, você sabe, né, que a gente conseguiu bons resultados na educação. E a gente conseguiu melhorar o fluxo de aprendizagem dos nossos alunos, na alfabetização. A gente saiu do IDEB da 20ª posição para a 9ª. Está saindo agora o resultado do IDEB do ano passado, e eu espero que a gente tenha crescido mais uma vez. E, além disso, são várias premiações que as escolas têm recebido. Então, esse prêmio que você fala, que a escola recebeu agora, a Escola Municipal Valdir Garcia, que é a nossa primeira escola de educação integral, ela recebeu agora o prêmio Nestlé, né, por crianças mais saudáveis, com o projeto Horta Escolar, semear, cuidar, colher, para todos nutrir e envolver. Então, é um projeto que foi premiado, Manaus, pelo 2º ano consecutivo, vencemos 2018, mas não foi com a mesma escola, foi a escola Sérgio Pessoa, que é também então foram uma escola o mesmo prêmio de educação contemplado aqui para a integral. capital amazonense, escolas diferentes, não é isso? Exatamente, escolas diferentes, né? Parabéns a todos das 2 escolas envolvidas, a todos os professores que estão também aí moldando, né, novamente com relação à educação em novos tempos, em tempos de pandemia. A gente sabe que isso vai passar, que passe logo, mas os nossos professores com certeza estão dando um show aí nessa interação com os alunos. Professora, o nosso tempo infelizmente chegou ao fim. Mais uma vez agradecer a Flávia Moura, agradecer você de casa e a professora Euseni Araújo por estar participando aqui com a gente do programa Entrevista Coletiva. É a subsecretária de Gestão Educacional da CEMED. Muito boa noite para você, viu, professora? Boa noite, muito obrigada por esse momento, por essa oportunidade de compartilhar com vocês um pouco sobre a educação do município de Manaus. Obrigada, Flávia, obrigada, Neto. Uma boa noite a todos. Boa noite a você de casa, uma boa noite. Muito obrigado por ficar aqui com a entrevista coletiva. Até o próximo domingo.